A paz do Senhor Jesus, canal EBD, Bíblia e Teologia, com Eduardo Oliveira, para a glória do nome do Senhor Jesus. Estamos estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Estivemos a primeira lição, que nos deu um norte daquilo que teremos para o trimestre, que abordou, que enfatizou a forma com que o diabo tem trabalhado nestes dias contra a Igreja do Senhor, né, com sutileza, de forma que muitos não estão percebendo, e o diabo está agindo em todas as áreas, em todas as esferas, de forma sutil, com artimanhas, para prejudicar o povo do Senhor, e tem atuado em várias situações, circunstâncias, aspectos, com essa sutileza, para procurar complicar a situação daquele que é servo do Senhor, daquele que faz parte do reino de Deus, do cristão. E na lição de hoje, lição de número 2, nós temos a temática: a sutileza da banalização da graça. A sutileza da banalização da graça. Mais uma lição excelente, onde nós veremos que o diabo tem trabalhado de forma sorrateira para desvirtuar o verdadeiro conceito de tudo que Deus tem para o ser humano. Nessa lição, nós vamos ver que o diabo sempre trabalhou para tentar desvirtuar, para tentar mudar, para tentar prejudicar o conceito que se deve ter da graça de Deus. Nós temos uma lição que vai trazer-nos 4 tópicos sobre essa abordagem, e nós vemos que esse estudo é sobre a graça de Deus, e nós vemos que nesses últimos tempos, nos últimos anos que temos vivido, a Igreja do Senhor, os servos do Altíssimo, têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor essa doutrina, né? Existe um despertar, e isso não é por um acaso. Existem muitas pessoas, inclusive há hoje muitos escritores que têm tratado sobre esse assunto, que têm escrito livros sobre essa abordagem a respeito da doutrina da graça, né? No entanto, apesar dessa busca, dessa necessidade que se vê, desse interesse maior nesses últimos anos, infelizmente, o ensino sobre essa doutrina ainda é muitas vezes deturpado, ainda é muitas vezes ofuscado, em decorrência de muitas coisas que não tem coerência com o texto bíblico que é falado a respeito da graça, do verdadeiro evangelho, né? Então nós vemos que muita coisa daquilo que se tem pregado, de muito dos ensinamentos que se tem visto a respeito do evangelho e da graça, não é mais exatamente aquilo que o texto bíblico nos mostra, né? Ou seja, nada mais é do que uma forma deturpada da graça de Deus. Um ensinamento que não está de acordo ao texto bíblico. É o que nós vamos ver nesses 4 tópicos. Primeiro tópico, conhecendo a graça. Segundo tópico, a graça no contexto bíblico. Terceiro tópico, a graça no contexto da reforma. E quarto tópico, a graça no contexto contemporâneo, nos nossos dias. Então, esse primeiro tópico, compreendendo a graça. Primeiro ponto, a graça é divina. Nós vemos, conforme a nossa lição, que a origem da graça é o próprio Deus. De Deus emana, de Deus veio a graça. Não à toa a Bíblia chama de graça de Deus, de graça divina. Então a sua origem está inteiramente ligada no próprio Deus, o Criador do universo. Foi Ele que quis agir com graça, ou seja, foi Deus que quis trabalhar na vida do ser humano, proporcionando-lhe um presente. Então foi Ele que quis assim agir com graça. Então nós vemos, conforme 1 carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, que o apóstolo Paulo diz: aprove a Deus salvar a humanidade, salvar os homens. Ou seja, Ele quis, Ele se dispôs, Ele possibilitou, Ele deu condições, Ele proporcionou. Aprove a Deus. Quis o Senhor salvar o ser humano. Então, a graça é divina, a graça é de Deus, a graça é proveniente do Senhor. E nós vemos que
A graça, portanto, tem origem no céu. A graça procede do alto, a graça procede dos céus, a graça vem das mansões celestiais. Ninguém pode salvar a si mesmo. Isso aqui precisa estar muito impregnado na mente de todo aquele que se diz servo de Deus, se diz cristão, se diz evangélico, se diz crente, que quer morar no céu. Nós precisamos ter muito bem impregnado em nossa mente esse conceito, essa verdade. Ninguém pode salvar a si mesmo. Se a graça vem do céu, se a graça vem de Deus, se a graça é divina, se a graça é um favor, se a graça é imerecida, não há condição de o ser humano pensar que ele pode salvar-se a si mesmo. Ou seja, que o ser humano possa ter em si condições de se auto-justificar diante de Deus para ser salvo. Não há hipótese para o ser humano imaginar que ele poderá, através dos seus próprios atos, se encontrar plenamente santo, justo diante de Deus, com seus pecados perdoados, com a sua comunhão restabelecida com Deus, através dos seus próprios atos, das suas próprias obras, das suas próprias ações. Segundo ponto desse primeiro tópico, a graça é imerecida. Então aqui já resolve. A Bíblia mostra, prova categoricamente que não dá possibilidade, não tem condição de nós, seres humanos, merecermos a graça. Merecermos a graça divina. Né? Ela é um favor imerecido. Ou seja, é um presente que alguém deu porque quis e alguém recebeu sem jamais fazer por merecer. A graça é um presente recebido como uma grandiosíssima surpresa de alguém que recebeu algo que mudou toda a sua história, que foi o maior presente da sua vida, que ele passa o resto da sua vida dizendo, nunca merecia isso. Como é que foi feito algo tão grande por mim? Como é que alguém pôde fazer algo tão maravilhoso pela minha vida? Isso é graça. É nós recebermos o maior presente que nós poderíamos ter sem jamais podermos merecer. Sem jamais podermos dizer assim, não, eu recebi por causa disso. Não, eu recebi porque eu sou bom. Não, eu recebi porque eu sou moralmente elevado. Eu recebi porque... Não, nós não temos como olhar para nós mesmos e dizer assim, existe algo em mim que merece a graça divina. Não existe. É um favor imerecido. Nós não merecemos. Né? Ninguém merecia a graça. E ninguém teria condição de merecê-la. Né? Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que todos pecaram e ficaram afastados da glória de Deus. Mais adiante, ele diz no capítulo 3, no capítulo 6 ele diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, graça, é a vida eterna em Cristo Jesus, não no ser humano. Em Cristo Jesus, não nas nossas obras. Em Cristo Jesus, não no nosso eu. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus para conosco. Então, Deus deu o presente através de Cristo para a humanidade. Então, Romanos 3,10, Paulo diz, não há justo nenhum sequer. Em nós mesmos, nós não somos justos. No ser humano mesmo não há justiça. O que acontece é que somos justificados através de Cristo, que é a graça de Deus proporcionada ao ser humano. Isaías 64, versículo 6, o profeta Isaías nos mostra que nossa própria justiça é como trapo de imundícia. Trapo da imundícia. Trapo de imundícia. Então nós vemos, conforme a nossa lição cita, que a nossa condição, antes de conhecermos a graça de Deus, se assemelhava a de alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar. Não tem com o que pagar. Então nós, diante de Deus, pensando na graça, é a mesma situação de alguém que tem uma dívida enorme e não existe a mínima condição de se conseguir recurso para pagar toda aquela dívida, sanar todo aquele problema. Aí Deus chega e paga aquela dívida. Fulano cooperou com o quê? Nada. Simplesmente Deus quis, simplesmente Deus aprove ao Senhor. Né? Então é assim que o ser humano está diante de Deus, quanto à sua graça. Cheio de pecado e sem nenhuma condição. Mas Deus dá um jeito de proporcionar-lhe salvação. Segundo tópico da nossa lição, a graça no contexto bíblico. Primeiro, nós vemos na nossa lição que uma das mais bem definidas e claras doutrinas nas Escrituras é a referente à queda do homem.
né? Nós vemos que o primeiro fato que podemos observar quanto à queda do ser humano é que Adão foi um ser humano criado por Deus como um ser moralmente livre, que podia escolher o que fazer. Ou seja, a primeira coisa que nós podemos observar no contexto da criação e queda do ser humano é que Deus o fez moralmente livre, que ele poderia tomar as suas decisões, teria autonomia para tomar a decisão de fazer aquilo que era certo ou errado, bem ou mal, bom ou ruim. Agora, infelizmente, o primeiro Adão, com a sua própria vontade, de forma livre, espontânea, desobedeceu e pecou. Então Deus proporcionou ao ser humano livre-arbítrio e ele decidiu, ele quis, ele tomou a atitude de fazer aquilo que desagradava ao Senhor. A segunda coisa que nós podemos evidenciar aqui é que a queda do ser humano produziu consequências, tanto para ele como para a sua posteridade, a partir de Adão. Primeiro, Adão era livre. Segundo, o seu pecado teve consequências, né? Então nós vemos que uma vez que o ser humano cai, uma vez que o ser humano está caído após o pecado, por conta do pecado, ele não poderia em si mesmo obter liberdade. Ele não teria como se autolibertar. Não haveria possibilidade de autolibertar-se. Se o ser humano teve de Deus o livre-arbítrio, se veio a pecar, teve consequência do seu pecado, sofreu em decorrência do seu erro, e agora caído não tinha condição mais de se libertar, o que isso quer dizer? Que o ser humano precisa da graça de Deus. Há uma necessidade da graça de Deus para o ser humano, né? Por quê? Porque a justiça daquele que nos criou exige punição para o erro da transgressão à lei divina, ou seja, punição ao pecado. Se a justiça de Deus exige punição ao pecado, então nós precisaríamos da graça de Deus. Por quê? Porque como é que eu vou pagar um preço se eu estou sujo por causa do pecado? Como é que eu vou me autolimpar? Como é que eu vou ter poder de tirar o meu próprio pecado? Se eu estou no pecado. Como é que alguém que está sujo vai se limpar? Ele precisa de algo limpo para limpar. Como é que o chão estando limpo, ele precisa de uma água que esteja... Se o chão estiver sujo, ele precisa de uma água limpa para poder tirar aquela sujeira. Se jogar água suja, vai aumentar a sujeira. Então, para que limpe algo que está sujo, precisa de algo limpo. Nós estávamos sujos por causa do pecado. Jesus, que é uma água pura, veio para nos limpar, para nos lavar, para nos purificar. Então, se por um lado a justiça divina exige a punição do pecado, por outro lado, o amor de Deus pela humanidade levou-o a prover a cruz como meio de justificação. Então imagine que em Deus havia uma exigência de retratação. E em Deus houve a solução para a retratação, por causa do pecado do ser humano. Então, em tudo nós vemos a grandeza do amor, da misericórdia e da graça de Deus trabalhando conjuntamente. Em que o ser humano precisava de Deus, precisava porque pecou, porque a justiça de Deus exige punição ao pecado, mas o próprio Deus proporcionou ao ser humano a possibilidade de ser justificado, de se justificar diante do Senhor. Então nós vemos, conforme a nossa lição, que em Cristo, portanto, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos o amor de Deus proporcionando a graça que é Cristo, para que o ser humano pudesse obter a oportunidade, para que isso fosse possível. O ser humano ser justificado, voltar a ter comunhão com Deus, possibilidade de salvação e vida eterna. Segundo, a extensão da graça. Nós vemos que a Bíblia nos mostra que Deus quer salvar todas as pessoas, todos os seres humanos, conforme Paulo escreve ao Timóteo, na primeira carta, no capítulo 2, versículo 4, quando Paulo diz, Deus quer que todos sejam salvos, né? E que Deus quer que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, independente do que a pessoa tenha feito, Deus quer que essa pessoa seja salva. Todos os que se arrependem, que buscam a graça de Deus, que buscam esse favor merecido, que dizem assim, eu aceito esse presente, eu quero esse presente, eu preciso desse presente. Não importa se essa pessoa foi idólatra, se foi um adúltero, se é um homicida, independente do que tenha feito, da vida que ele tenha levado antes.
se ele quis abraçar essa oportunidade divina, esse presente, essa graça, Deus proporciona, porque Deus quer salvar todos os seres humanos, né? Então nós vemos que a graça de Deus, ela é extensiva, Deus proporcionou a todos os seres humanos. Nós vemos que Tito, capítulo 2, versículo 11, diz que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então Deus proporciona indistintamente a todos, a toda a raça humana. Então a graça é extensiva, Deus estendeu a todas as pessoas, né? É claro que nós não podemos confundir as coisas, né? A nossa lição cita que a graça é extensiva a todos os homens, ou seja, ela é universal, contudo essa graça não é universalista. Por quê? O universalismo tem um conceito de que Deus proporcionou a graça de forma banalizada. Que quem quiser é salvo. Ah, eu era isso e continuo sendo, mas eu estou aqui dentro da igreja e vou ser salvo. Ah, eu tinha essa prática, continuo tendo ela, mas eu sou servo de Deus. Aí acha que vai, de qualquer jeito, ao seu próprio modo, ao bel prazer, viver uma vida desregrada, sem um compromisso verdadeiro com Deus, sem preocupar-se com a palavra, sem preocupar-se com um compromisso de verdade, sem ter uma mudança de vida e achar que vai ser salvo. O conceito do universalismo trabalha dentro desse contexto. Mas nós entendemos que a graça é universal, estendida a todas as pessoas do universo. Mas ela não é universalista. Não vai salvar a todos de qualquer jeito. Nós vemos que todos os que se arrependem e confessam a Cristo têm a oportunidade de ser salvo, de alcançar a salvação, né? Porque Deus proporciona, agora precisa da contrapartida humana, né? Então nós vemos que a graça é oferecida, ou seja, Deus está oportunizando a todos. Deus está deixando possibilidade para todas as pessoas. Agora, a graça só vai ser eficaz na vida de cada ser humano se esse acreditar, né? Porque o crer é o passo inicial. Depois que você crê, você vai atentar para a vontade do Senhor, que está descrito na sua palavra, e procurar viver de modo a agradar a Deus para que você não perca. Você abraça a salvação num primeiro plano, aceitando Jesus como Salvador, e depois se esforça para não perder esse presente, né? Porque se nós não tivermos cuidado e seguirmos nesse conceito banal, que muitos têm da graça de Deus, nós podemos até aceitar Jesus como Salvador, ter a presença de Deus em nossas vidas, e se não tivermos cuidado, a gente vai viver de forma desregrada, sem compromisso verdadeiro com Deus, e acabar perdendo a grande bênção que Deus tem para as nossas vidas. Terceiro, a graça no contexto da reforma. Primeiro, a corrupção da doutrina da graça. Nós vemos que, no período da reforma, no contexto em que ocorreu a reforma protestante, por volta do século XVI, nós vemos uma situação que nos chama a atenção dentro desse contexto da graça, né? A nossa lição diz que é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma, né? Então, por que houve a reforma? O que foi a reforma, né? O que aconteceu? De forma básica, nós podemos dizer, conforme a nossa lição cita, que naquela época o catolicismo perdia a influência, né? O sistema da igreja naquela época foi perdendo a sua força por causa da forma com que os líderes eclesiásticos estavam agindo naquela época, de forma imoral, de forma que estavam usando o seu poder para com a igreja de forma errada, né? Porque, infelizmente, os líderes eclesiásticos, os clérigos, acabaram se deixando levar pelo poder, pela possibilidade de ganhar dinheiro, e acabaram se corrompendo. E acabaram trabalhando o povo, os servos de Deus naquela época, de forma errada. Vivendo de forma errada e ensinando de forma errada. Aí o que aconteceu, o que estava acontecendo na igreja naquela época? Em decorrência da atitude dos líderes eclesiásticos, ou seja, os clérigos, aqueles que faziam parte do clero da igreja, como se fossem os líderes da igreja, em decorrência das atitudes erradas destes, surgiu uma reação contra eles, contra os líderes religiosos, por causa do seu baixo nível moral. Muitos daqueles líderes eclesiásticos faziam coisas terríveis, que nenhum crente deve fazer, coisas que prejudicavam a sua vida espiritual e moral. Muitos se envolviam com dinheiro, se prendiam com amor ao dinheiro, se preocupavam em ganhar dinheiro, em desfrutar da vida, em fazer coisas moralmente ilícitas, que desagradavam a Deus. E aí houve uma reação daqueles crentes
contra essa liderança da igreja, né? E nós vemos que ali, naquela época, existia uma restrição muito grande quanto à leitura e estudo da Bíblia, né? Eram as pessoas específicas do alto clero que poderiam ter acesso à Bíblia. Poucas pessoas tinham acesso. É nesse contexto que surgem aqueles que se levantam contra esse sistema. Inclusive, tiveram alguns que antes da reforma já começaram a tentar fazer alguma coisa, diante de tanta coisa errada que tinha dentro da igreja, né? Nós vemos John Huss, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola e outros pré-reformadores que tentaram consertar muitas coisas dentro da igreja antes do período da reforma. Já foi ali um começo, já foi como desbravadores, pessoas que estavam começando a tomar atitude ali para tentar fazer alguma coisa. E mais tarde conseguiram fazer uma mudança dentro da igreja, conseguiram fazer algo que pudesse dar uma chacoalhada, trazer ali uma mudança, que é chamada de reforma. E que nós vemos que o principal nome, o pivô dessa mudança foi Martinho Lutero, né? Nós vemos que ele combate as heresias, os falsos ensinamentos e as atitudes erradas daqueles líderes da igreja daquela época. E ele passa a possibilitar o povo de ter acesso à Bíblia, e houve ali um despertar pela busca do conhecimento, na busca da educação, o interesse pela educação, né? Ou seja, que deixava de ser um privilégio dos líderes católicos, dos líderes da igreja daquela época. E nós podemos afirmar, então, que a reforma surge, conforme a nossa lição, como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, né, que havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente, né? Então, o que nós vemos naquela época é que a salvação passa agora, no contexto da liderança da época, a se tornar meritória. Por quê? Dentre os muitos erros dos líderes da igreja naquela época, uma das coisas terríveis que foram feitas por estes é que eles passaram a vender a salvação. A dizer, olha, vocês podem pagar para ser salvo, pagar para um parente ser salvo, pagar para um amigo ser salvo. E à medida que a tua oferta chegar, que o teu dinheiro chegar, que o pagamento chegar, vamos dizer assim, a alma dessa pessoa sai do sofrimento, a alma dessa pessoa é livre, é salva. A alma dessa pessoa deixa de sofrer e você pode pagar. Eles vendiam as indulgências. E uma das coisas que mais Lutero batia contra, e os outros reformadores, os outros que estavam contra aquele sistema podre dentro da igreja, combatiam, era a questão da venda das indulgências. A venda, resumindo, uma das coisas que eles mais combateram foi a venda da salvação, a venda de um pedacinho no céu. Então, naquela época, houve uma banalização da graça no contexto do período da reforma, né? Ou seja, uma corrupção da doutrina da graça, um falso conceito tanto de ensinamento quanto de prática concernente à doutrina da graça. Então, a salvação havia se tornado, através das atitudes dele, meritória. Mas nós vemos através da Bíblia que nós nunca teríamos condições de merecer a graça de Deus. Segundo, a restauração da doutrina da graça. Então nós vemos, como eu citei, que Lutero foi o pivô. Ele se tornou o principal porta-voz da mudança, da restauração do conceito de graça. Lutero vem agora para dizer, através das suas 5 solas, né? Uma delas é a sola gratia. Lutero vem agora dizer que a salvação é somente pela graça, somente pela fé, somente pelas Escrituras, somente Cristo. Aí ele vem dizer que somente a Deus glória. E dentre essas 5 solas, algo que ele evidencia é sola gratia, só a graça. Não é que nós temos condições de comprar, nós não temos condições de merecer, é só a graça de Deus nas nossas vidas, é só a graça que pode nos proporcionar a salvação. Nós vemos que os reformadores estavam convictos de que somente através do retorno às Escrituras, ou seja, voltar-se para a palavra de Deus novamente, é que a doutrina da graça poderia ser restaurada. Porque já tinham abandonado a palavra, já tinham abandonado a Bíblia, e estavam trabalhando seus próprios conceitos de que poderia se comprar, se adquirir através de dinheiro a graça, ou a salvação. Então nós vemos que a doutrina da graça não aceita misturas. É pela graça somente que somos salvos. Quarto tópico para nós finalizarmos. A graça no contexto contemporâneo. Nós vamos ver um pouquinho aqui para nós finalizarmos.
a questão da doutrina da graça nos nossos dias, nos dias de hoje. Primeiro, a graça barateada. Há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada, conforme a nossa lição. Ou seja, muito se vem falando sobre a graça barata, uma graça sem valor, uma graça deturpada, uma graça fácil, né? Ou seja, um termo, graça barata, que diz respeito à questão do fato de que muitas pessoas têm vivido de forma nominal. Eu sou crente, mas a prática não mostra que é. É só uma pessoa que serve a Deus de nome, que tem um nome de cristão, que tem um nome de evangélico, que tem nome de servo de Deus, mas que não tem uma vida prática que demonstre que este é um servo de Deus. Ou seja, é uma pessoa que tem uma vida cristã nominal, só de nome, só de aparência. Ou seja, graça barata diz respeito à vida cristã nominal ou uma vida cristã mundanizada. É aquela pessoa que hoje parece ser crente em alguns aspectos, mas em outros parece não ser crente. É uma pessoa que está como cristão, mas vivendo ainda conforme o mundo, né? Uma vida cristã misturado. Que para Deus, esse de fato nem é servo de Deus, porque não existe meio termo para Deus, existe aquele que é servo de Deus e aquele que não é servo de Deus, aquele que aceitou de fato a graça e aquele que não aceita, né? Então nós vemos que a nossa lição cita que parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Urge voltar para o evangelho da genuína graça de Deus. Aqui eu comento o seguinte, que antigamente não existia tantas pessoas que se diziam crentes, que se diziam evangélicos. Mas a maioria dos que diziam-se evangélicos honravam o nome. A maioria dos que se diziam cristãos honravam bem o nome. Hoje existe um número elevado de pessoas que se dizem crentes, evangélicos, mas um número muito elevado destes que vivem por viver como crente, que não valorizam de fato a graça de Deus, que não honram o presente divino, né? Ou seja, a nossa lição cita que parece que quanto mais cresce o número de evangélicos, menos influência os evangélicos causam na sociedade. Por quê? Porque o que mais importa não é a quantidade de pessoas que se dizem crentes, mas a quantidade de pessoas que agem, que se comportam, que se portam de fato como servo de Deus, né? Então, por isso que a nossa lição cita, urge voltarmos para o evangelho da genuína, da verdadeira, da autêntica graça de Deus. O segundo ponto, o valor da graça. Nós vemos que o apóstolo da graça, que é o apóstolo Paulo, cita de forma categórica em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Ele diz, vocês foram comprados por preço. O que Paulo está dizendo? Vocês não vieram para Cristo de qualquer modo. Vocês não vieram para Cristo por um acaso. Vocês não tiveram sua comunhão restabelecida de qualquer modo, de forma simples, sem algo maior. Para que vocês pudessem ter perdão, para que vocês pudessem ter justificação, para que vocês pudessem ter salvação, para que vocês pudessem ter oportunidade de vida eterna, houve necessidade de se pagar um preço. Houve a necessidade de um sacrifício. Vocês foram comprados por um preço, ou seja, a tua salvação tem valor. A tua oportunidade de vida eterna tem um valor. Ou seja, valorize aquilo que Deus te proporcionou, o presente que Deus te deu. Valorize aquilo que Jesus fez por ti na cruz do Calvário. Valorize o sacrifício de Cristo. Não é viver a vida como se a graça fosse uma oportunidade de eu servir a Deus de qualquer jeito. A oportunidade de qualquer um servir a Deus, mas do jeito que Deus quer. A graça é Deus proporcionar um presente gratuito. Mas a Bíblia nos mostra que Ele quer compromisso para que nós possamos viver uma vida reta, para não perdermos a bênção que Ele nos proporcionou através da graça, que é a salvação da nossa alma. E nós vemos então que o apóstolo Paulo, ele sabia do alto preço que custou a nossa salvação, que foi o sangue de Cristo. O preço para que nós pudéssemos ser salvos foi pago por Jesus, e o preço foi o sangue de Cristo, vertido no Calvário. Então a salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. É de graça para nós, mas alguém pagou um preço e o preço foi alto, Jesus. Então nós vemos que não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós.
Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. Jesus fez tudo. Nada nós podemos fazer para merecer, para chegar até a salvação, a não ser ter Jesus em nossas vidas. Porque ele que pagou o preço, então nós precisamos aceitar ele, porque ele tem a salvação, ele tem a oportunidade, ele tem a possibilidade, então nós aceitamos a ele, e ele nos garante a possibilidade de vida eterna. E agora nós vamos servir a ele, obedecer a ele, olhar para ele, seguir o exemplo dele, procurar agradar ele, procurar ter comunhão com ele, para que a gente possa garantir, para que a gente não perca esse presente, para que a gente não jogue fora essa dádiva, que é a graça de Deus, que nos proporcionou salvação. Então, para finalizarmos, a Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Então, qualquer pensamento, qualquer entendimento que se tiver a respeito da graça precisa ser analisado à luz da palavra de Deus, porque só ela que pode nos aclarar o nosso entendimento quanto ao verdadeiro conceito da graça de Deus. Tenhamos cuidado quanto ao agir do inimigo com sutileza para banalizar o conceito de graça. Que nós possamos continuar aprendendo, continuar buscando, se permitindo o Senhor, logo mais teremos a nossa terceira videoaula sobre a sutileza da imoralidade sexual. O diabo está trabalhando. Os ataques contra a Igreja de Cristo são muitos. Cada dia o diabo tem utilizado de muitas e várias formas e armas contra o povo de Deus. Mas nós podemos, através da Escola Bíblica Dominical, dessa lição de adultos desse terceiro trimestre de 2022, aprendermos e procurarmos estar preparados, porque nós precisamos nos defender e atacar o inimigo das nossas almas. Vamos vencer através da palavra do Senhor. O diabo vai continuar atacando, mas com a palavra de Deus, com a presença do Santo Espírito, nós vamos prosseguir, vamos continuar aprendendo, vamos continuar lutando, vamos continuar firmes na batalha. E quando Jesus descer dos altos céus para encontrar a sua igreja, nós estaremos fazendo parte daquela grande caravana do arrebatamento da igreja, juntos subiremos em nome de Jesus. Deus continue abençoando a cada um. Fiquem na paz do Senhor.